Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva, deixa o like, compartilhe, comenta. E hoje eu vim trazer a aula para vocês explicando sobre pivô de alta e pivô de baixa. Então muitas pessoas ainda não sabem, não conhecem, não acha que não precisa utilizar o pivô de baixa nas operações. E eu falo para você que o mercado ele é igual um oceano, tá? Então você precisa desvendar muitas coisas para você poder ter uma lucratividade muito boa, um resultado muito bom. Lembrando que quanto mais conhecimento você tem, mais resultados você terá também. Então, de acordo com o esforço, de acordo com seus conhecimentos, você consegue absorver isso e também utilizar isso ao seu favor, fazendo aí operações e tendo resultados grandes dentro do mercado. Então, todo conhecimento é válido. Não desmerece nenhum conhecimento. Todos eles são válidos e vai te ajudar em algum momento. Então, vamos lá. Muita gente acredita que todo gráfico é gráfico de operar. Nem todo gráfico você opera. Então, você precisa entender sobre o contexto de gráfico. Vai ter gráfico que vai estar fazendo muito essa movimentação aqui, que a gente chama de pivô de baixa, tá? Então, para você entender isso aqui, o que acontece, pessoal? Opa, deixa eu tirar isso aqui, que errei. Vamos lá. Vamos lá. Tinha gente me ligando aqui, acredita no trem desse? Ó, então aqui a gente observa, até quem é iniciante já sabe o que é isso aqui, né? O que é isso aqui? O pivô de baixa, ele vai ser formado, pivô de alto, pivô de baixo, ele vai ser formado por fundos e topos, né? Topos e fundos. E se a gente observar, o que está acontecendo com esses fundos? Eles estão sendo rompidos. Então, eles estão sendo rompidos aqui. Aqui deu até um desenho, né? Formou até um desenho, olha que legal. Então, beleza, ó. Topos e fundos. Pivô de baixa, ele vai ser formado por topos e fundos. Então, aqui também a gente usa os topos, quando eles estão um abaixo do outro, como os topos descendentes. Então, aqui também são formados topos descendentes, um topo abaixo do outro. A gente também costuma falar sobre isso. Vou explicar para vocês aqui, quando o mercado ele começa a fazer essa movimentação, ele está em queda. Um exemplo, ele está em queda e está fazendo essas movimentações aqui. Você pode aproveitar que ele está fazendo essa movimentação para você entrar na operação a favor dessa movimentação de baixa. Outra coisa que é muito interessante vocês também, isso aqui não tem nada, agora eu vou sair um pouco do pivô, vou falar sobre outra coisa, que é muito importante também, que vocês podem estar utilizando como confluência. Se você diminuir o gráfico, ele está aqui fazendo essa movimentação, mas se você diminuir o gráfico e tiver uma região aqui atrás, que ainda não foi tocada, e esse pivôzinho, ele está fazendo essa movimentação, ele sobe, ele desce, ele sobe e desce, fazendo topos e fundos, possivelmente ele vai vir buscar o suporte que está aqui embaixo. Então, ele está despencando de cima para baixo, fazendo essa movimentação, e você pode utilizar essas movimentações para pegar a operação. Muita gente costuma entrar aonde? Vou mostrar para vocês. Muita gente costuma entrar após o rompimento. Então, aqui seria ponto de entrada, né? Aqui seria ponto de entrada, após o rompimento. Rompeu, fez a velinha ali, aquela velinha de rompimento, 50%, as pessoas entram ali acreditando que ele vai fazer mais um fundo. Só que o que acontece? Você nunca sabe se o preço ele vai fazer o seguinte: como você entra no rompimento, se você não tem certeza se ele pode reverter a correção ali. Então, por exemplo, muita gente entra aqui, mas e se essa vela aqui, ela for outra vela, depois dessa vela de venda, ela vir uma vela de compra e começar uma nova movimentação aqui para cima? Então, aí é onde que você erra, que você nunca deve entrar. O rompimento, ele é totalmente diferente, tá? Depois eu vou trazer aula sobre rompimentos para vocês. O rompimento tem que ter mais confluências. Todas as operações que você fizer tem que ter mais confluência. Então, aqui, aonde que seria a minha entrada? Nesse caso, eu entraria, deixa eu tirar isso aqui, limpar. Para quem já me acompanha durante muito tempo no Instagram,
Eu costumo entrar exatamente aqui. Em algumas velas de confirmação, eu costumo entrar depois do topo. Por quê? Porque quando ele faz... Agora vocês vão entender perfeitamente, ó. Quando ele faz essas movimentações, está indicando também uma reversão de correção. Quando ele indica uma reversão de correção, o que que eu penso? Como eu falei para vocês, aqui não tem um suporte para ser buscado lá embaixo. Você diminuiu o gráfico, nossa, tem uma região lá atrás que teve bastante interação de preço. Então, eu vou vender aqui para buscar aqui. Só que é o seguinte, você já tem que aproveitar no momento que ele já faz a reversão. Porque depois pode ter uma exaustão ali, uma vela de exaustão, algo do tipo, um falso rompimento. E o preço pode voltar a subir e depois ele pode mudar totalmente o contexto. Então, você já tem que aproveitar a oportunidade e já vai. Já entrou, fez a oportunidade, vai embora. Já entra logo, então tem que ser os primeiros. Aqui, ó, eu entraria por quê? Ah, Lohane, mas você entraria após um topo ali e tal? Sim. Por que que eu entraria aqui? E é as operações que eu pego muito, viu? Porque aqui embaixo ele já fez um fundo. Então, quando eu olho que aqui também fez a mesma movimentação, teve esse fundo e o preço, ele veio buscar aqui, não só buscar, mas ele rompeu, eu acredito que ele também vai vir retestar novamente o suporte. Aí, tô nem aí se ele tocar aqui e voltar a subir, eu não tô nem aí, minha operação foi aqui. Se minha operação foi aqui, aqui foi a minha entrada, não faz sentido eu ficar preocupado com isso aqui, ó. Então, é mais tranquilo você operar na hora que ele já faz, te dá a oportunidade aqui em cima, após o topo, do que você esperar um rompimento, porque você não sabe se vai romper. Então, você vai ficar passando horas no gráfico. Coisa que eu não gosto é ficar muito tempo em gráfico. Então, já surgiu a oportunidade, tá dentro das minhas confluências, eu vou entrar na operação e eu vou vender. Então, aqui, ó, muita gente, ó, presta atenção, muitos compradores vão estar posicionados, tá? Vão estar posicionados. Ó, deixa eu pegar aqui. Muitos compradores vão estar posicionados aqui nesse suporte, ó. De bracinho cruzado, esperando o preço buscar para eles entrar comprado. Como é um suporte, o preço ele pode sim fazer uma... Como se fala? Uma reversão, né? No suporte. Entrou o comprador, começou uma nova correção de compra. Só que aí também você tá errado, até se você comprar aqui. Ah, Lohane, mas aqui é um suporte. Mas aqui, ó, tá tendo rompimentos. Gente, vocês têm que observar tudo. Eu vejo pessoas entrando, aí tem aluno que manda pra mim o gráfico, eu faço, ó, olha ali o anterior ali, o preço anterior. O que que ele fez? Ele rompeu aquele fundo. Então, como é que você vai comprar aqui? Você tem que esperar o rompimento para entrar a favor do rompimento. Ele está rompendo, se ele rompeu um fundo anterior, ele vai romper outro fundo também. Então, é essa movimentação que o preço está fazendo. É você ir de acordo com o que o preço já está te mostrando. É uma coisa tão simples, você não precisa ficar aí olhando a última vela de M15. Gente, pelo amor de Deus, passado isso aí. Aí ele veio novamente e aqui ele começou a subir. Ah, Lohane, então, se ele começou a subir, que eu posso entrar comprado, porque aí ele vai subir. Aí, se você entrar comprado, você pode entrar comprado. Eu não gosto de comprar, mas aí sim, você poderia entrar comprado, porque ele vai começar uma nova correção compradora. Lohane, como é que é formado esse topo aqui, pra gente saber que realmente é um topo? O topo e o fundo, eles são formados de duas maneiras. Eles podem ser formados com duas velas ou uma latrização de velas. Latrização de vela é quando tem uma vela do lado da outra, tá? Não confunda. Não confunda latrização de região com latrização de vela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Um exemplo. Vai acontecer muito isso aqui, ó. Aqui tá uma velinha, né? Vou desenhar aqui pra vocês entenderem. Gente do céu, mas que dificuldade é essa? Beleza, ó. Aqui tem uma velinha. Então, quando tiver várias velas aqui,
Quando tiver várias velas uma do lado da outra, isso é uma latrização, né? Isso é uma latrização, ok. Várias velinhas, uma do lado da outra, não importa se é um doji. Não interfere. Isso aqui é uma latrização de preço. O topo, ele pode ser formado também por uma latrização, aí ele fica aqui, ó, andando de lá, depois ele decide descer. Aqui também andando de lá, depois ele decide subir. E quando isso acontece, é bom para você pegar aí é a favor do rompimento. É mais assertivo ainda você pegar no fundo, tá? Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa que vai mudar a cabecinha de vocês todinha. Vou apagar isso aqui para vocês entenderem. Você pegou ali, ó, aqui tem um suporte e uma resistência, ok? O preço tá sambando aqui, tá andando de lado. Isso, ele tá vindo de um fundo, de um fundo não, perdão. Ele tá vindo de uma região, tá? Deixa eu fazer mais bonitinho pra vocês. Beleza, ó. Ele tá fazendo essa movimentação aqui, ó. Ok, chegou aqui e laterizou, né? Se ele laterizou aqui, após o rompimento disso aqui, quando ele rompe, aqui era uma resistência, pessoal, ó. Aqui era uma resistência, ok? Porque o preço tocou várias vezes, depois ele decidiu romper. Quando ele rompe, possivelmente ele volta, tá? Quando tem um rompimento de laterização, é diferente. Ó, rompimento de laterização não tem nada a ver com duas velas de reversão. Então, aqui, laterizou, ele volta para retestar, para ele ganhar força, para ele voltar a subir. Então, aonde é que nós entraria aqui? Isso é quando acontece no fundo, tá? Então, aqui é o fundo, é aquele fundo lá do pivôzinho. Aí ele começa a subir aqui. Então, agora aqui a gente tá falando de velas, tá? Então, quando ele volta a fazer o reteste da região, que é o famoso pullback de alta, perdão, muita gente está esperando para o preço tocar aqui para ele comprar. E eu sempre antecipo minha entrada e eu vendo aqui, porque eu acredito que o preço vai vir buscar. É claro que tem mais confluência, né? Eu tenho que olhar o passado para ver o que tem aqui, se não vai travar meu preço. Então, tem muita coisa aí. Isso aqui é laterização. Pode acontecer no fundo também. E não deixa de ser pivô, tá? Não deixa de ser pivô. Então, aqui, ó. Aí, o que eu mais gosto, para ser o pivô mais... o mais raizão mesmo, que é literalmente o pivô mesmo. Porque, às vezes, pode ter uma acumulação de preço, né? Já é diferente. Então, o pivô ele vai ser formado assim, ó. Deixa eu colocar aqui. O pivô ele vai ser formado assim, ó. Ok. Gente. Beleza. Agora, aqui, esse aqui é o melhor que tem, porque isso aqui já muda tudo. Por quê? Isso aqui é a reversão. Além de fazer o topo ou o fundo, ele já faz uma reversão. Então, olha só. Aqui vai ser formado por duas velinhas, tanto pro fundo, tanto pro topo, tá, pessoal? São duas velinhas. Aqui. Isso aqui é uma vela de venda, tá? Ok, uma vela de venda. E uma vela de compra. Pra vocês entenderem perfeitamente aqui. Ok, uma vela de venda. Essa vela de venda aqui, esse vermelho tá muito feio, né?
tem rosa aqui. Aqui, né? Vermelho. Enfim, né, pessoal? Vamos lá. Senão vai ficar muita coisa aqui. Beleza. Aqui já é o quê? Uma reversão. É onde que começa a cair. Lembrando que o preço, ele veio daqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui pra vocês verem. Ok. Enfim, ele veio daqui. Aí, aqui é um topo. Lembrando que ele tá ali, né? Fazendo uns pivôzinhos. Isso aqui é mais um topo. Vamos supor que tem outro topo pra cá. Pra ser o famoso pivô. Vocês estão entendendo? Deixa eu diminuir aqui. Então, aqui, ele fez um topo. E aqui tem outro, ó, um exemplo. Aqui tem outro topo. Aí veio, tá? Fez o fundo. Fez um topo. A minha entrada é exatamente aqui. Você já percebeu que eu faço muita... Quem me acompanha no Instagram sabe que eu gosto muito de operar quando tem reversão dessa forma aí. É claro que você precisa de mais confluência, que não é só o pivô. Ah, então o pivô eu vou entrar. Mas se você entender como funciona o pivô, você já consegue operar pivô. Então, o pivô, ele vai fazer topos e fundos. Você tem que aproveitar que ele está fazendo topos e fundos e mergulhar junto com ele. Se ele está caindo, ele está fazendo um pivô de baixa, ele está numa tendência de baixa. Então, você tem que vender. Porque você tem que operar a favor da tendência. Então, se aqui tem um fundo, ele vai romper esse fundo para fazer novamente outro topo. Você tem que fazer sua entrada. A sua entrada, ela não deve ser no rompimento. Eu não recomendo o rompimento, é muito arriscado. É bom você já operar dentro dessa zona aqui, ó. Porque ainda, por que aqui é mais seguro? Porque você vai trabalhar aqui dentro, sendo que ele ainda não veio retestar esse fundo aqui, ó. Então, ele precisa vir retestar. Por que ele vai ter que retestar lá, Lohane? Porque ele já tá fazendo essa movimentação. Ele faz topo, fundo. E os fundos, se a gente observar, eles são rompidos quando acontece o pivô. Eles são rompidos, ó. Então, você já tem que aproveitar a favor ali das movimentações que ele está fazendo, de acordo com o pivô, para buscar a região. Então, muita gente não sabe o que é pivô, aí compra aqui, ó, entra comprado. Ah, eu vou comprar aqui porque é um suporte. Vou comprar exatamente aqui, ó. Aqui que eu vou comprar, porque tem esse suporte aqui, esse fundo. Tocou aqui, eu vou comprar. Aí toma loss, depois não sabe por quê. Então, você não deve basear só porque é suporte e resistência para você comprar ou vender. Você tem que analisar o mercado, ver o que ele está respeitando e o que ele não está respeitando. Então, a minha entrada seria aqui. Aí, aqui vem exatamente a velhinha de venda para continuar essa movimentação. Às vezes, pode fazer uma movimentaçãozinha aqui e voltar à tendência de baixa para vir retestar o suporte ali embaixo. E romper, né? Porque é pivô. Pivô, ele vai estar rompendo os fundos. Quando é pivô, ele tá rompendo os fundos, tá? Então, na hora que você começar a ver o gráfico, isso aqui é maravilhoso de operar. Isso aqui é fácil de operar, fácil. Porque o gráfico fica limpo, ele não fica muito poluído. Quando ele tá fazendo um pivôzinho, ele tá só subindo e descendo, subindo e despencando, subindo e despencando. Topo e fundo, topo e fundo. Então, isso aqui é fácil de operar. Você só precisa prestar atenção. Então, para você operar aqui, eu vou entrar vendido, tem que analisar aqui atrás. Tem alguma região que o preço pode travar aqui? Então, tem que observar isso. Teve sim uma região. Olha só que interessante, ó. Vou dar outra aula para vocês aqui, ó. Isso aqui é coisa de mentoria já, ó. Ó, ali vamos supor que tem um suporte, né? Ok. Se tem um suporte ali, você tem que esperar um rompimento aqui
Pronto, teve um rompimento de 50%. E o mercado, ele é perfeccionista, galera. Vocês têm que ser perfeccionista igual a ele. O rompimento tem que ser de 50% aqui, para indicar um rompimento. Aí, o que que acontece? Você vem aqui e já vende para buscar ali o suporte lá embaixo. Então, é isso. Pegou ali a visão do como você vai operar o pivôzinho? Ó, beleza, agora aqui teve o rompimento perfeito e vai vir buscar suporte, ok? Aí você pega e vende aqui para retestar o suporte. Ah, Lorraine, mas eu vejo que você vende nessa vela aqui. Aí, então, eu posso entrar na abertura dela, né? Pra vir buscar. Só que aí, pra você entrar aqui, é igual eu falei. Você tem que observar mais o gráfico. Não é só porque tá fazendo a movimentação, fez uma reversão, que você vai ter que entrar aqui. Você tem que tomar cuidado pro seu preço não travar em uma região de suporte. Se ele travar, ele vai tocar e vai subir. Ah, mas ele não tá fazendo essa movimentação de pivô, ele pode romper, ele vai continuar rompendo de todas as formas. Mas você tem uma bola de mágica? Não tem. Então, como é que você vai saber se o preço realmente vai para baixo? O mercado, ele pode mudar o ciclo na hora que ele quiser, pessoal. Já aconteceu muito isso comigo. Por isso que a gente toma loss. A gente que é trader consistente, a gente toma loss também por conta disso. A gente pega uma operação achando que vai dar muito bom e do nada o mercado decide que não é mais isso que ele quer e ele vai para cima, faz outro tipo de movimentação. Então, o mercado, ele é feito de ciclo. Por isso que a gente tem que ter o gerenciamento. Porque quando isso acontecer, o nosso gerenciamento, ele protege ali o nosso loss. Então, não é nada de, eu vou fazer isso aqui mesmo porque eu tenho certeza. Até nós que faz análise, nós sabemos o que nós está fazendo, a gente toma loss. Então, você precisa saber o que você está fazendo. Então, por isso que você precisa ter conhecimento. O mercado, as pessoas entram nele achando que o mercado, ele é muito assim, nossa, é facinho, amanhã eu vou estar rico. Mas ele não é um bicho de 7 cabeças também. Tem gente que acha que o mercado é uma coisa impossível, não é. Você só precisa alinhar conhecimento e ter o seu gerenciamento. O conhecimento é algo que você vai levar para sua vida inteira. Então, você precisa ter. Você precisa entender como que isso aqui funciona, como que o preço funciona para você estar operando. Nada de vir aqui e achar que vai fazer de qualquer jeito. Então, vocês entenderam como que funciona aqui? E esse aqui, ó, esse padrãozinho aqui no topo, que é somente 2 velas, diferente daquele outro que a gente viu lá, que era laterização. O laterização, ele é bom quando tem um rompimento, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, outra coisa para vocês aqui, ó. Deixa eu colocar a borrachinha que é mais rápido. Então, eu vou colocar outra coisa aqui pra vocês. Opa. Ok, aqui, ó. Vamos lá. Não, não é esse não. Cadê? Pode fazer as coisas bem perfeitinho pra vocês entenderem. Aqui tá uma laterização de vela. Vamos colocar um dojizinho aqui. Beleza, aqui tem uma laterização de velas, né? Pode ser qualquer tipo de vela, tá, pessoal? Não interfere. Qualquer tipo mesmo. Então, beleza, ó. Laterizou, né? Ok. Tá laterizado aqui, não tá? Vela com vela. Isso aqui é uma laterização de preço, tá? Acumulação de preço. Então, aqui você vai traçar 2 marcações. Resistência e suporte. Ah, Lorraine, mas resistência e suporte não é em região? Mas isso aqui é uma região de acumulação. Se a gente observar, o preço, ele sobe e desce, não é? Uma vela de compra, uma vela de venda. Uma vela de compra, uma vela de venda. Aí sim, tá legal. Só que quando acontece velas andando laterizado no preço, você tem que fazer a marcação em cima, que é a resistência, e a marcação do suporte, porque é uma acumulação de preço. Então, isso aqui é muito bom de operar também. Só que eu gosto de operar quando ele vai para baixo, porque aí eu espero somente o que aqui? Um rompimento. Se aqui é uma resistência, pessoal,
o preço tocou, retraiu, tocou, subiu aqui no suporte, ele tá trabalhando muito ali dentro. Então, na hora que ele ganhar força, ele vai romper e vai embora. Ou ele vai romper para cima ou ele vai romper para baixo. Um dos dois. Ele não vai ficar andando toda a vida de lado. Então, uma hora ou outra, ele vai ganhar uma força, ele vai subir ou vai descer. E aí, vamos supor que aqui, pessoal, ó, ele tá vindo, tá, de uma correção, tá numa tendência de baixa. Aí aqui fez outro topo, beleza? Agora fez outro topo aqui. Vamos supor que aqui tem outro topo, tá? Um exemplo. Aí ele, eu gosto de fazer os trem bem perfeitinho pra vocês entenderem. Beleza, ó. Cadê os lapisinhos? Ok, ele tá vindo aqui, né? Tá vindo. Ok, ó, presta atenção. Ele veio ali de cima pra cá. E aqui é um topo. Mesmo ele sendo laterizado. Então, isso aqui é um fundo. Beleza. Agora, presta atenção da sua entrada. Onde seria sua entrada aqui? Alô, é mais laterizado. Eu não posso entrar não, né? Só após o quê? Um rompimento. E o rompimento disso aqui, galera, vocês não estão entendendo o tanto isso aqui é gostoso de operar. Aí ele vem e faz um rompimento aqui, ó. Outra coisa, eu vou dar 2 aulas aqui pra vocês, ó. Esse rompimento aqui, ó, ele é bom. Por quê? Ele é de 50% da vela. Ele é de 50%. Então, se ele é de 50%, a gente pode entrar vendido aqui pra buscar o quê? O suporte que tá aqui embaixo, né? Isso aqui é o suporte. Então, a gente entra vendido pra retestar esse suporte que tá aqui embaixo. Então, a gente já impulsiona o preço pra cá. Só que ele precisa fazer essa movimentação aqui. O que que eu faço quando acontece isso? Quando ele não tem um rompimento de 50%. 50%, para quem não sabe, é quando a sua marcação do suporte ela fica entre meio as duas velas. Então, ela divide 2 partes da vela. E as 2 partes têm que ficar do mesmo tamanho. Isso é um rompimento de 50%. Agora, quando isso aqui acontece, ó, isso aqui, olha lá. Nossa, mas essa vela tá com muita força, eu vou entrar vendida aqui mesmo. Aí toma loss, não sabe por quê, né? Ah, mas ela rompeu, foi tudo, mas isso aqui não é um rompimento. Isso aqui pode ser o quê? Um falso rompimento para ela voltar a subir aqui, ó. Aí depois ela volta a subir e vai embora. Então, você não deve entrar quando ela fizer esse tipo de movimento. Mas o que que eu faço? Por exemplo, tem 2 formas de operar isso aqui. Você espera uma próxima vela, pode ser um doji aqui, de venda, tá? Tem que ser velas de venda. Essa aqui é uma vela de venda, tá? Aí vem o doji, ok. Aí aqui, cabe mais vela para retestar aqui, né? Então, se cabe mais vela, eu posso entrar para buscar. Então, eu teria que ter 2 confluências, que as 2 velas precisaria finalizar vermelha. Aqui eu não entraria porque poderia ser um falso rompimento. Então, não entra quando é dessa forma, viu? E acontece muito, ainda mais quando é laterização de velas. Igual tem essa região aqui. Outra coisa, como eu posso entrar também, Lohane? Só dessa forma, só se tiver 50% da vela, você pode entrar também dessa outra forma aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Quando ela faz essa movimentação aqui, ó. Cadê? Peraí. Fiz errado, peraí. Se ela vier... e formar uma vela de impulsão.
Aqui você pode dividir 2 taxas. O que você pode fazer aqui? Você vai entrar com R$100 nessa operação. Você pega 50 na abertura, que ela pode descer, porque formou a velinha de impulsão, e essa vela aqui ela tem que ser vermelha, tá? Formou a velinha de impulsão, aí você pode entrar com 50 na abertura, se você acha que ela vai subir, ela pode subir para ela tocar e retrair, igual ela fez aqui, quando ela deixa pavio. Então, você pode estar pegando 2 taxas divididas. Entra com 50 na abertura, você vai subir mais um pouco, entra mais 50. Caso você vai entrar com R$100 na mão fixa, tá? Outra coisa, que eu gosto muito, inclusive. Isso aqui são formas de você operar um pivô de baixa, tá? Você pode utilizar aí essas operações. Ó, quando ela vem aqui... Aqui foi a... Peraí, a abertura dela tem que ser mais ali, né? Então, a abertura dela tem que ser aqui. Conta da finalização. Beleza. Quando ela deixa assim também. Isso aqui pode ser um spin top, tá? Spin top, assim, ó. Spin top, ela sempre vai ter um pavio maior, tá? Não é um doji. Aqui você pode entrar também, vendido. Aqui você não precisa esperar subir, não. Ainda mais se o paviozinho da vela for pequenininho. Esse paviozão ser maior, ele vem para preencher esse espaço aqui, que a gente chama de entrega futura de preço. Então, tem várias formas de você operar um pivô. Não recomendo que você opere um pivô só a favor de rompimento. Dá para operar rompimento também? Ah, Lohane, se deixou aqui um fundo rompido, eu posso entrar após o outro fundo rompido. Só que você nunca sabe para onde o preço vai. Porque ele tá deixando fundos rompidos, mas não tá tendo ali, igual a gente vê aqui, ó. Ele não tá sendo igual a gente vê aqui, tá vendo, ó? Deixa eu tirar isso aqui. Então, aqui, ó, é bom você entrar vendido para buscar esse fundo. Porque se você entrar no rompimento, ele vai buscar o quê? Você tem que ter alguma região para o preço buscar. Você nunca vende achando que o preço, só porque ele está caindo, ele vai continuar caindo. O preço, ele precisa ter alguma região. Se tiver alguma região lá atrás, você faz a marcação de um suporte. Mas é claro que você tem que ter mais confluências, né? Você tem que saber mais sobre isso aí. Mas também você consegue ali ter resultados somente aprendendo sobre isso aqui. E isso aqui, ó, da latrização, ele é muito bom de operar. Vai acontecer muito no gráfico, depois vocês testam, tá? Pega a favor de um rompimento e tem fundo para ser buscado aqui. Pode entrar tranquilo, perfeitinho. Pode entrar, mete marcha. Para vocês tá aí praticando mais sobre o pivô de baixo. Pivô de alta é a mesma coisa, só virar ao contrário aí, beleza? Então daqui a pouco eu trago mais aulas para você, vou estar explicando sobre entrega futura de preço também, que é sobre isso aqui que a gente gosta muito, ó, que eu amo operar isso aqui, paviozinho na parte inferior. Então isso aqui, ó, cara, isso aqui é maravilhoso. Quem quiser só operar isso aí, pode operar só isso aí. Tem pessoas que gostam de operar somente um operacional, né? Que é um operacional, ele tem diversas coisas dentro dele, é claro. Mas tem pessoas que gostam de operar somente uma só. Então tem operacional, tem 10 coisas pra você operar dentro dele. Mas tem pessoas que gostam de operar somente um e tem resultados. E são consistentes. É só questão de prática. Eu conheço traders que só operam pullback. Eu conheço os traders que só operam retração. Eu conheço trader que opera somente rompimento. Então, vai de cada pessoa, né? Mas agora, entenda. Se você aprender sobre rompimento, sobre retração e sobre movimentação de preço, que é o meu profissional. Então, todo contexto que você abrir, você consegue operar de alguma forma. Então, quem só opera rompimento, abriu o gráfico, ele não está fazendo rompimento, não está respeitando o rompimento, aí fica sem operar, porque o gráfico não está de acordo. Aí abre o gráfico, só tá tendo retração. Ah, eu não opero retração, só opero rompimento. Então não tá interessante. Você perde mais uma oportunidade, porque você não sabe o que é retração. Então você não precisa ser o expert em retração, o expert em pullback, nada disso. Você precisa entender um pouco de cada coisa. Porque um pouco de cada coisa que você já souber,
O contexto de gráfico, ele vai te ajudar com a tendência já. Então, você vai ter mais uma confluência. Agora, pense, você utilizando o pullback, a retração, o rompimento, a movimentação de preço e a reversão, junto, você sabendo um pouco de cada coisa, você consegue bater meta. Ah, eu acabei de pegar uma reversão aqui. Opa, agora eu vou pegar um rompimento. Opa, agora eu vou pegar uma retração. Então, você está entendendo como funciona? E o mercado é assim, ele vai te dando oportunidade. O ciclo também muda, não é todo o gráfico que a gente opera, às vezes o gráfico vai estar horrível. Lembrando que quando o mercado está só despencando, só assim, ó, não significa que você tem que operar venda nele. Nossa, ele tá só caindo, só que tantão de velas vermelhas, assim, ó. Às vezes dá uma velinha de compra aqui e volta a cair, outra velinha de compra volta a cair. Isso aqui não tem como você operar nisso aqui. Tem gráficos que não é para você operar. Então, o gráfico é bom, é aquele que está tendo muito movimento. Ele sobe, ele desce, ele rompe, ele retesta a região, rompe de novo, faz pullback, tem alguma região de retração. Esses aqui já estão legal. Então, tem que prestar bastante atenção nisso aí, beleza? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, tá? Trazer mais aula para vocês depois. Escreve no comentário qual tipo de aula vocês querem que eu traga. Lohane, explica sobre isso. Lohane, explica sobre suporte e resistência. Explica sobre como funciona a retração. Vou estar trazendo mais vídeo para vocês aqui no canal. Então, curta, deixa o like de vocês. Esse vídeo eu fiz com o maior carinho para trazer aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que eu trago conteúdos que eu utilizo diariamente, tá? Eu não tô trazendo conteúdo aqui que eu não uso nas minhas operações. Todos eles eu uso na minha operação. E lembra que todo conhecimento é muito bom para você, porque aí você consegue ter mais resultado. Quanto mais conhecimento, mais resultado você terá. Então, todo conhecimento, ele é válido, tá bom? Ele é crucial nas suas operações. Então, eu vou ficando por aqui. Até mais, até o próximo vídeo.